Olá, pessoal. Que bom que você está aqui para o segundo dia. Ontem foi um dia muito intenso, muito gostoso. Gostei muito de estar aqui com vocês ontem. E eu quero lembrar uma coisa. A aula de ontem vai ficar até domingo. Então, se você não assistiu a aula inteira, é muito importante que assista a aula. Volta lá, assista a aula de novo. Convida seu amigo para assistir. Se seu amigo não pôde estar com a gente ontem, pede para ele vir hoje, assista a aula de hoje, assista a de ontem também. Porque é uma sequência muito importante. Dentro dessa sequência, hoje eu escolhi uma aula sensacional, que se vocês conseguirem pegar esse resumozinho que eu fiz de hoje, que está muito intimamente ligado com a aula de ontem de insuficiência cardíaca, vocês vão compreender muito bem a maior causa de insuficiência cardíaca e como que eu vou poder diagnosticar, tanto clinicamente quanto através de exames, e principalmente como que eu vou poder tratar. Entendeu? Isso sendo plantonista, sendo clínico, com a menor necessidade possível do especialista. Em algumas situações, obviamente, situação um pouquinho mais complexa, a gente vai precisar dele. Mas é muito importante, dentro desse quadro agudo da doença cardíaca, a gente ter essa abordagem inicial, porque na maioria das vezes a gente não dispõe desse especialista lá. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabe qual é o tema da aula hoje. É síndrome coronariana aguda. Por que eu disse que ela está interligada e é muito importante em relação à insuficiência cardíaca? Porque ela é a maior causa de insuficiência cardíaca. Então é uma doença que leva a outra. E se a gente quer diminuir mortalidade, diminuir morbidade, a gente precisa saber manejar tanto a insuficiência cardíaca quanto a causa base principal, que é a síndrome coronariana aguda. Ok? Então vamos lá. Para a gente entender a síndrome coronariana aguda, eu preciso entender a angina instável e infarto agudo do miocárdio. Então vamos começar com a definição. É um conjunto de manifestações clínicas que reflete o quadro de isquemia aguda do miocárdio. Então, eu diminuir o aporte de oxigênio através de uma obstrução no miocárdio, eu vou ter um quadro isquêmico. Esse quadro isquêmico, a gente tem três formas, muito tranquilo de entender. Eu tenho angina instável, eu tenho IAM sem supra de ST e eu tenho IAM com supra de ST. Só tem essas três situações clínicas que a gente precisa guardar. E é extremamente importante a gente conseguir diferenciar uma de outra, porque isso vai ter um impacto totalmente direto no nosso tratamento. Eu coloquei um lembretezinho aqui bem importante, ó. 50% das mortes por IAM ocorrem na primeira hora do evento. Quando a gente chama o evento, a morte, de morte súbita, essa morte precisa ocorrer dentro da primeira hora. Todas as mortes que ocorreram desde o início do evento até completar uma hora, a gente chama de morte súbita. E elas são atribuíveis principalmente à arritmia. E a fibrilação atrial é a arritmia mais frequente. Então, resumindo, vamos guardar as três situações: angina estável, IAM sem supra e IAM com supra desnivelo. E a fisiopatologia? Os mecanismos da síndrome coronariana aguda englobam elementos de trombose, vasoconstrição e lesões ateroscleróticas. E esses elementos são superimpostos. O evento inicial é a ruptura de uma placa. Eu tenho uma placa aterosclerótica que normalmente ela tem uma obstrução que é inferior a 50%, e como ela está numa área de estresse, numa área onde normalmente o fluxo sanguíneo bate nela, ela tem um risco muito grande de fraturar. Normalmente ela tem uma obstrução menor do que 50%. Em algumas situações em que a ruptura da placa é mais superficial, a obstrução da luz da artéria não é o total. E o quadro clínico é caracterizado como uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Eu não tive uma obstrução total. Vocês já vão entender muito bem isso. Então, dentro da fisiopatologia, se eu tenho um trombo não oclusivo, aquela ruptura bem superficial da placa, eu vou ter uma angina instável e um IAM sem supra de ST. Não teve oclusão total, eu vou ter uma angina instável ou um IAM sem supra de ST. Se eu tenho um trombo oclusivo total, eu vou ter um IAM com supra de ST.
Esse aqui é o nosso grande cuidado, é o que a gente precisa correr. Eu tenho um trombo oclusivo total, ok? Então, somente essas 3 formas. E como que eu vou diferenciar essas 3 formas? Vocês já vão entender que é através da clínica. E isso naquele nosso tempo super rápido, né? De primeiro atendimento ao paciente. Em primeiro lugar, vamos falar da clínica, né? A dor precordial em aperto, peso, constrição e ardência. Então, normalmente ele tem uma dor retroesternal, essa dor é atrás do externo, e ela é uma dor em aperto, parece que o peito dele está pesado, ela é uma dor em constrição e ela arde, e ela tem algumas irradiações. Ela pode irradiar para membro superior esquerdo, membro superior direito, mandíbula, região costal. E na angina instável, isso aqui é muito importante, pessoal. Vamos frisar isso aqui, ó. Obviamente, vocês vão ter depois o slide, né? E essa aula vai ficar até domingo, vocês vão poder rever. Então, vai marcando os pontozinhos que a gente precisa ter assim bem na ponta da língua, ó. Na angina estável, a dor em repouso é menor do que 20 minutos. Então, esse é o grande marco, o início do evento, o início da dor, e a dor só dura 20 minutos. Na angina instável, os episódios de dor são repetidos de curta duração e eles são revertidos com nitrato. Então, melhorou com um dos medicamentos que a gente usa para dor e tem uma duração menos de 20, eu não tenho uma oclusão total, eu tenho uma angina instável. No IAM, o episódio de dor é maior do que 30 minutos. Então, um episódio de dor, vamos perguntar o tempo que durou mais do que 30 minutos, é mais intenso em relação à dor da angina instável e ele sempre vem com alguns fatores acompanhantes. Ele vem acompanhado de sudorese, de palidez e até de náusea. A irradiação para membro superior, em geral, é o esquerdo, mas falei para vocês, pode ser para o direito também. A apresentação atípica é frequente em idosos, equivalente anginoso pode estar presente. Vou explicar já isso para vocês. Às vezes o paciente idoso, principalmente o paciente diabético, ele não vai com queixa de dor, ele vai com o que a gente chama de equivalente anginoso. O que é isso? Ele pode ter uma dor epigástrica com vômito e falar que está com dor de estômago. Ele pode ter uma dispepsia, uma indigestão, ou ele pode ter uma dispneia. É muito comum ele chegar com dispneia. Pode ter náuseas e vômitos, sudorese e pode ter hipotensão e síncope, sem dor. Então, no paciente idoso, é bastante importante a gente prestar atenção nessa clínica. E pode apresentar confusão mental, dispneia e edema agudo de pulmão. Então, vejam bem, se você atender um paciente com edema de pulmão, com uma dispneia, lembra daquele esqueminha que eu passei, chame? Pode ser cardiovascular, pode ser hipertensivo, pode ser embólico, mas a gente precisa pesquisar essa dispneia como causa possível de uma isquemia. Pessoal, vamos então fazer um resuminho dessa parte muito importante que eu falei para vocês. Vamos pontuar o seguinte: dor precordial menor do que 20 minutos, que melhora com nitrato, que se repete, é de curta duração, angina instável. Se a dor é maior do que 30 minutos e ela tem alguns fatores acompanhantes, IAM, infarto agudo do miocárdio. E não vamos esquecer das apresentações atípicas, que a gente chama de equivalente anginoso, principalmente no idoso diabético. Dispneia, náusea, vômito, dispepsia, epigastalgia, enfim. Então, pontuado isso, agora a gente vai para exame físico. Pode parecer uma redundância eu dizer aqui, avaliação dos sinais vitais são fundamentais. Às vezes a gente colhe a história clínica e demora um pouquinho para avaliar os sinais vitais. Eu vou lembrar para vocês que a frequência cardíaca e a hipotensão é extremamente importante dentro do exame físico. Pode ser um mau prognóstico. Os níveis de pressão arterial e frequência cardíaca podem ser normais, aumentados ou diminuídos. Então a gente pode ter
um paciente que tem uma frequência cardíaca alta, ou ele pode ter uma frequência cardíaca normal com PA normal. Isso não quer dizer que a gente vai descartar uma síndrome coronariana. Sinais de insuficiência cardíaca esquerda, sinais de baixo débito, sinais de choque cardiogênico. Quando isso aqui aparece inicialmente, a gente tem um pior prognóstico. Eu até pintei ali para que vocês possam lembrar disso. A gente já viu o choque cardiogênico, o baixo débito lá na aula de ontem da insuficiência cardíaca. Essa aula precisa ser revista, volta lá, ela está aí até domingo. A volta, assiste de novo, passa pedacinho por pedacinho. Cansou, termina depois. Hipotensão e baixo débito sem congestão, pode ser infarto de VD. O aparecimento de sopro sistólico pode alertar uma complicação do IAM. Se eu tenho uma história de um paciente que naquele momento ele não tem histórico anterior de sopro e de repente ele começa a apresentar, eu posso estar tendo uma complicação do IAM, ok? Então vamos lá, ó, sinais vitais, mais a hipotensão mesmo normal, com frequência cardíaca normal, não descarta a possibilidade, ela pode estar normal. E agora eu queria chamar a atenção para vocês, pessoal, da parte mais importante, que eu considero mais importante na síndrome coronariana aguda. A gente já pontuou, a gente já entendeu a fisiopatologia, a gente definiu quais são as 3 causas, né? Angina instável, infarto sem supra, infarto com supra. Agora, é extremamente importante a gente entender a importância de um material, de um aparelho tão simples, que a gente vai ter na mão, que é o eletrocardiograma. Então eu vou gastar um pouquinho de tempo para que vocês entendam a grande importância e as particularidades que a gente vai ver no eletrocardiograma dentro da síndrome coronariana aguda. O eletrocardiograma fornece pistas que sugerem infarto oclusivo ou não oclusivo, isso a gente já sabe, né? Supra de ST, dor mais do que 30 minutos, eu tenho uma oclusão total. A principal alteração que sugere infarto oclusivo é o superdesnivelamento de ST. Então isso é fundamental, isso tem que estar na ponta da língua, isso tem gravado na nossa mente, gravado até mais do que o nome da esposa, o nome do namorado, assim ó, tem supra de ST, eu corro, ele está infartado. Então a alteração que sugere que eu tenho uma oclusão total, supra de ST. Se alguém perguntar, como que eu tenho uma oclusão total? Supra de ST, ok? O eletrocardiograma pode mostrar sinais isquêmicos, como alteração do segmento ST, onda T, um BAV, alterações dinâmicas entre eletrocardiogramas. Paciente com eletrocardiograma completamente normal ainda tem uma possibilidade de 2% de apresentar uma síndrome coronariana aguda. Olha para vocês verem a importância disso. Você conseguiu identificar uma clínica, você tem uma suspeita diagnóstica, uma hipótese diagnóstica de que essa dor, com duração maior do que entre 20 e 30 minutos, ou maior do que 30 minutos, pode ser uma síndrome coronariana aguda, pode estar infartando, e mesmo assim você pode fazer um eletro e ele está normal, mas é a primeira opção que a gente precisa lançar mão. O primeiro aparelho que a gente precisa pegar depois do aparelho de pressão, depois do estetoscópio, eletrocardiograma. Já aqueles pacientes com alterações inespecíficas, eles têm uma possibilidade de 9% de apresentar uma síndrome coronariana aguda. Então, se eu tenho um eletro normal, ou se eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, ou se eu tenho um BAV, ou se eu tenho alguma outra alteração no eletro, ele tem uma possibilidade maior, 9% de evoluir para infarto. O IAM sem supra de ST, que é aquele que é não oclusivo, lembra lá? Angina instável, sem supra de ST, os dois são não oclusivos. A isquemia leve pode se manifestar como onda T alta e apiculada, e é conhecida classicamente como isquemia subendocárdica. A alteração é indistinguível da hipercalemia moderada. Então vocês vão ver no eletro, quem sabe eletro vai lembrar disso, né? Que quando o potássio sobe muito, a onda T ela fica em tenda, ela fica bem apiculada. É muito difícil, no início de uma isquemia subendocárdica, você diferenciar uma hipercalemia, o excesso de potássio,
com o início de um infarto. Então, às vezes, ele se manifesta, principalmente o IAM sem supra, com onda T apiculada. A evolução da isquemia leva as ondas T negativas e simétricas, com o termo isquemia subepicárdica. Essa alteração é bastante inespecífica, mas a alteração dinâmica apoia a etiologia isquêmica. O que significa isso? Significa que, se a gente acompanhar o eletro e a gente vê uma sequência de mudança da onda P, ela começa aparecendo uma hipercalemia e de repente você vai observar em duas ou mais derivações, ela pode inverter e de forma simétrica. Então, cuidado que essa alteração dinâmica provavelmente tem uma etiologia isquêmica. E finalmente, o grau maior de isquemia leva ao infradesmelamento de ST. Lesão subendocárdia. Essa alteração também pode ser vista na sobrecarga ventricular esquerda e com o uso de digital. Então vamos entender assim, a gente começa com uma onda T apiculada, tá? Depois a gente vai inverter essa onda T e numa lesão subendocárdica eu posso ter uma onda T invertida e assimétrica, que também aparece na sobrecarga de ventrículo esquerdo. Tem mais coisa por aí, ó. O eletrocardiograma é a principal ferramenta ao lado da história clínica e ele precisa ser laudado em 10 minutos. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Eu vou chamar a atenção para vocês depois disso, novamente. Ele precisa ser laudado em 10 minutos, né? Depois do exame físico, você precisa de um estetoscópio e de um aparelho de pressão. Depois do exame físico, qual é o mais importante ferramenta? Eletrocardiograma. E eu preciso ter tudo isso em 10 minutos. O supra de ST maior ou igual a 1 milímetro em duas derivações. Por que eu coloco sempre em duas derivações? Às vezes, quando a gente está começando a aprender eletro, aí você vê uma repolarizaçãozinha precoce, aí você já pensa, eu acho que é um supra de ST. Claro que a gente alia com a clínica é soberana, né? Mas esse supra ele precisa ter maior ou igual a 1 milímetro. Bloqueio completo de ramo esquerdo novo, isso aqui é muito importante. Se você tiver um eletro antigo do paciente ou a família tiver um eletro, se você puder ver, você vai acompanhar que surgiu um bloqueio de ramo esquerdo. Também muita atenção nisso. Infra de ST maior do que 1 milímetro em duas ou mais derivações, angina estável ou IAM sem supra. Então, se eu tenho um supra, IAM com supra. Se eu tenho um infra, pode ser uma angina estável ou um IAM sem supra. Eu tenho agora um eletrocardiograma normal. Eu posso, então, descartar infarto? Claro que não. Eu já falei lá atrás que um eletro normal, depois eu desenhei bem tranquilo um algoritmo para vocês vão entender. Eu tenho um eletrocardiograma normal. Eu descarto a possibilidade dele ter uma síndrome coronariana aguda? Não descarto. Eu não descarto. Eu vou repetir esse eletro de 20 a 30 minutos. Eu vou observar o paciente e vou repetir esse eletro com 20 a 30 minutos. E depois eu posso ter um IAM com oclusão coronariana total. A evolução é para a onda Q. Como é que funciona isso? Então a gente vai ter o seguinte, eu começo uma corrente de lesão, eu começo a produzir uma lesão. Se eu tenho uma oclusão total, o início dessa lesão é superdesnivelo. Depois desse superdesnivelo eu começo a ter uma isquemia. Mas qual é o futuro dessa isquemia? Necrose. Se eu tenho uma oclusão total, eu vou ter uma necrose. E qual é o marcador eletrocardiográfico de uma necrose? Onda Q. Então, o sequencial de uma síndrome coronariana aguda é exatamente esse. Uma lesão superaguda que inicia, depois uma isquemia e finalmente uma necrose, uma área inativa. Então, a principal alteração precoce é um supra de ST maior do que 2 milímetros em homens e maior ou igual a 1,5 milímetros em mulheres, em V2 e V3. Maior ou igual a 1 milímetro nas demais. Então, nas precordiais, eu tenho 2 e 1,5.
deve ser considerado isquemia miocárdica aguda. Certo, pessoal? Então, eu tenho um supra em V2 ou V3 maior do que 2 em homem, maior que 1,5 em mulher e 1 milímetro. Nas outras derivações, cuidado, ele pode estar começando essa corrente de lesão. Nas horas ou dias que se seguem a redução do supra, crescimento da onda Q e progressiva inversão da onda T. Então eu começo com um quadro super agudo, com um super desnivelo, eu vou inverter essa onda, eu vou ter uma isquemia e finalmente eu vou ter uma necrose. Nos dias que sucedem esse quadro agudo, eu vou evoluir para uma onda Q profunda. Ok? Então vamos lembrar aqui, maior ou igual a 1 milímetro, eu posso ter uma oclusão parcial, tá? O mais importante disso tudo, os 10 minutos do laudo do eletro, ok? Tão importante que eu fiz questão de lembrar isso aqui para vocês, Se vocês puderem pontuar um slide para lembrar, lembrem disso. O eletrocardiograma é a principal ferramenta ao lado da história clínica. Não tem como a gente fazer uma abordagem no paciente no plantão, enfim, na UPA, em qualquer lugar onde você que dá o primeiro atendimento para esse paciente e você não saber eletrocardiograma. Porque você não vai conseguir uma interpretação em um laudo tão rapidamente, em 10 minutos. Isso vai ter um impacto extremamente negativo no prognóstico e na evolução do seu paciente. Não dá para ficar só na clínica, né, gente? O eletro precisa complementar o que a gente está pensando. Eu preciso saber se é uma angina instável, eu preciso saber se é um IAM sem supra ou se é uma oclusão total IAM com supra. Esses 10 minutos aqui, eles foram publicados no European Society of Cardiology, de 2017. Então é extremamente sério, é um órgão extremamente sério que cobra de nós a correta interpretação de um eletrocardiograma em 10 minutos. E é muito tranquilo de fazer isso, é muito tranquilo. Ok? Bom, gente, então tá. Vamos resumir. Como é que a gente passou toda essa aula? Como é que a gente começou? A gente entendeu a fisiopatologia, a gente dividiu as 3 causas de síndrome coronariana aguda, né? Eu já sei que não é uma angina instável, eu já sei que é um IAM com supra. Esse paciente realmente infartou. E agora? Como é que eu vou olhando no eletrocardiograma? Eu acho bem interessante essa dica, bastante interessante. Se você puder guardar ela também, é bastante interessante. Se eu tenho, imagina você encaminhar para o cardiologista, para o especialista, escrito assim, ele tem um IAM anteroseptal, provavelmente uma oclusão da descendente anterior. Pela localização dos eletrodos no precórdio, você consegue definir qual artéria está obstruída e qual a localização desse infarto. Se eu tiver um supra de ST V1 a V3, eu tenho um infarto anteroseptal e a coronária comprometida é a descendente anterior. Se eu tiver de V1 a V4, eu tenho um IAM anterior, também descendente anterior coronária. Se eu tenho um anterior extenso, vai de V1 a V6 com D1 e AVL. Lembra que a D1 esquerda, AVL esquerda. Eu tenho também descendente anterior. Se eu tenho um infarto inferior subdiafragmático, né? Eu vou ter alteração onde de supra? D2, D3 e AVF. Artéria coronária direita ou artéria circunflexa. Pode ser qualquer uma dessas duas. Se eu tenho um infarto posterior, vocês lembram que a gente tem 6 eletrodos aqui, mas na dúvida eu posso fazer o 7º e o 8º, né? Então eu vou ter V7 e V8 e infla de ST na parede anterior, tá? A gente chama de imagem espelho, ele pode ter um infla. Eu vou ter artéria circunflexa ou artéria coronária direita. Se eu tiver alteração somente em D1 AVL, derivações esquerdas, eu vou ter um infarto lateral alto. E se eu tiver em DV3 até 5 e V1, eu posso ter um infarto de ventrículo direito. No lateral alto, a artéria comprometida, a artéria circunflexa,
E no infarto de VD, obviamente, a artéria coronária direita. Beleza? Então, quem tiver a aula vai ter acesso a esse esqueminha. E outro detalhe também, bem importante. Esse meu esqueminha está no e-book. Eu sei que todos vocês receberam o e-book. Procura lá que no e-book tem esse. Aquele e-book é uma maneira de você interpretar de maneira bem rapidamente o eletro, né? Obviamente que para você ter o e-book como ajuda, você precisa saber eletro, né? E você precisa ter já estudado um pouquinho e ter assistido essa aula e saber um pouquinho da clínica, né? Tranquilo. Então vamos na sequência de novo. Ó, já defini, já fiz diagnóstico, já localizei o infarto, eu sei que ele está infartado. Naquele momento inicial, um momento bem seguido do outro, 10 minutos de eletrocardiograma, eu preciso solicitar o quê? Os marcadores bioquímicos de necrose. Isso é extremamente importante. Acesso venoso, colho de sangue, mando para ver esses marcadores. Por que eles são extremamente importantes? Junto com o eletrocardiograma e junto com a clínica. Eles diferenciam uma angina instável de um IAM sem supra de ST. Na angina instável não ocorre elevação dos marcadores. Então agora nós descobrimos mais um marcador, né? Mais um marcador que vai diferenciar uma angina instável de menos de 20 minutos e um IAM sem supra de ST. Na angina instável eu não tenho elevação desses marcadores. E os marcadores são mioglobina, CK-MB e troponina. Eu vou colocar para vocês de maneira super simples, vai ficar muito simples. Vou chamar a atenção para o CK-MB massa, que ele apresenta uma sensibilidade de 50% e elevação após 3 horas. Em alguns serviços você não dispõe desse CK-MB massa. Deve-se conhecer a cinética de liberação e elevação de cada um dos marcadores. Isso é extremamente importante. Eu preciso decorar, eu preciso saber, eu preciso compreender, eu preciso ter gravado na minha mente essa cinética de liberação e elevação. Eu preciso entender quando que esse evento começou, que horas que esse evento começou, qual foi o tempo de duração, quais são os fatores acompanhantes, o que esse eletro me mostra, esse eletro me mostrando o que ele pode estar infartando, e para tirar a minha dúvida eu preciso saber qual marcador bioquímico de necrose vai estar alterado. Então eu preciso saber com quantas horas eu vou ter uma alteração, ok? Os mais específicos levam cerca de 4 horas para ser detectado. E esse atraso não deve interferir na tomada de decisão. Pode parecer absurdo, mas não é. Quando eu tenho domínio do eletrocardiograma, quando eu tenho domínio da clínica, em seguida eu tenho um eletrocardiograma, eu consegui identificar um IAM com supra, ou um IAM sem supra, o que eu preciso fazer? Eu preciso agir. Eu preciso agir. Ninguém vai ficar esperando 4 horas para ver o que vai dar positivo e dentro dessas 4, não, depois de 4 horas eu vou medicar, vamos esperar chegar os marcadores bioquímicos. Se eles derem elevados, né? Aí a gente vai estar medicando e tratando o quê? Exame. A gente trata clínica, a gente trata paciente, a gente não trata exame. Claro que o exame é complementar, o exame vai complementar um pensamento clínico que eu já formulei lá na clínica, confirmei no eletrocardiograma e já tenho uma abordagem para fazer, ok? Então vamos lá, eu selecionei algumas outras particularidades dos marcadores, né? Existe uma alternativa, mas também como CK-MB massa, essa alternativa não está disponível em todos os serviços, né, que é a troponina ultrassensível. Com uma alternativa ao protocolo de troponina na hora 0 e 1, você pode dosar a troponina na hora 0 e na segunda hora, se o seu serviço tiver a troponina ultrassensível. Por que isso é importante? Porque uma vez você dosando ela, você elimina as outras. Porque para fim diagnóstico eu não preciso medir CK e CK-MB se o meu serviço tem troponina ultrassensível. Mas eu já digo para vocês que é mais difícil.
Para fim de prognóstico também, gente, ó, não é todo o serviço que tem, mas eu preciso citar para vocês, é interessante a gente dosar BNP, NT-proBNP. É muito interessante a gente ter esse marcador inicial. Sobre a troponina ultrassensível, ela tem um valor preditivo negativo maior para a IAM. Ela resulta em aumento absoluto de 4% e relativo de 20% no número de casos de IAM tipo 1, diminuindo os casos de angina instável. Então, ela fica muito mais sensível para que eu possa fazer o diagnóstico e muito mais rápido. E é comum a detecção de níveis circulantes de troponina em pessoas saudáveis. Então, eu posso ter ainda em pessoas saudáveis. Então, a gente já vem uma clínica, um eletrocardiograma e agora a troponina para nos ajudar. Devemos nos atentar para valores altos. Quanto maior o valor da troponina ultrassensível, maior a probabilidade de IAM. Aumentos maior do que 5 vezes o valor de referência tem alto valor preditivo positivo. Se eu tiver mais do que 5 vezes, quanto maior, mais fiel. Se eu tiver mais do que 5 vezes, em 90% dos casos eu tenho um IAM. A troponina ultrassensível, principalmente a T, tem valor prognóstico. Quanto maior o seu valor, maior o risco de morte. Então, outra situação bem interessante para que a gente tenha, provavelmente logo a gente vai ter em todos os serviços, a troponina ultrassensível. Quanto maior o valor, pior o prognóstico, maior o risco de morte. E aqui, gente, ó, é outro quadrozinho que a gente precisa guardar na síndrome coronariana aguda. Eu preciso ter isso aqui guardado, decorado, entendido na ponta da língua. A mioglobina, ela sobe de 1 a 2 horas, ela tem um pico máximo de 6 a 8 horas e ela vai normalizar de 12 a 24 horas. A troponina, ela vai subir de 4 a 8 horas, ela tem um pico máximo de valor de 36 a 72 horas e ela normaliza de 7 a 14 dias. Então, ela atingiu um pico máximo, deu 2 dias, ela continua alta, não se preocupe, não se preocupe, ela ainda vai continuar alta de 7 a 14 dias. A CKMB, ela tem início de 3 a 6 horas, ela tem um pico de 16 a 24 horas e a CKMB ela normaliza entre 2 a 3 dias. Certo? Gente, resuminho. Eu defini as 3 causas de síndrome coronariana aguda, eu entendi a clínica, eu entendi os fatores que acompanham a clínica, eu atendi as situações do idoso que às vezes pode infartar sem dor, ele tem às vezes assim um equivalente anginoso. Eu fiz um eletrocardiograma em menos de 10 minutos, olhei esse eletrocardiograma, ele tem um super desnivelo, ou ele está normal, eu espero 20, 30 minutos, faço outro. Mando colher os marcadores bioquímicos de necrose e agora que eu já tenho todo esse diagnóstico, eu tenho tudo isso na mão, o que eu preciso fazer? Eu preciso estratificar, eu preciso classificar esse IAM. E a classificação que eu mais gosto, né? Tem várias classificações, a classificação que eu mais gosto é essa, TIMI-RISC. Tá? Paciente com idade maior do que 65 anos, paciente que tenha pelo menos 3 fatores de risco, tá? Diabetes, hipertensão, sedentarismo, tabagismo, enfim. Tenha doença arterial coronária conhecida com estenose maior do que 50%. Tenha tido uma angina grave recente, 2 anginas 24 horas anteriores. Ele teve 2 quadros de dor 24 horas antes. Ele tem um desnivelamento do ST na admissão maior do que 0,5. Ele fez uso de aspirina nos últimos 7 dias e ele tem elevação dos marcadores cardíacos de necrose. Então, nós vamos dar 1 ponto para cada item desse positivo. 1 ponto para cada item positivo. E a gente vai estratificar, aqui eu coloquei os fatores de risco, né? Eu tinha citado os fatores de risco aqui, obviamente todo mundo lembra deles, né? Hipertensão, diabetes, epidemia, tabagismo, história familiar de coronariopatia precoce.
E a gente vai dar um ponto para cada item do time RISC e a gente vai classificar esse nosso paciente se ele é de baixo risco, se ele é intermediário ou se ele é de alto risco. Então, pessoal, vejam a extrema importância disso. Vejam a grande importância disso. Eu entendi a fisiopatologia, eu entendi a clínica, eu entendi o eletrocardiograma, eu pedi marcador bioquímico de necrose, eu tenho o meu diagnóstico montado, eu classifiquei ele para eu poder respirar e para eu poder tomar minha próxima medida. Eu classifiquei, eu falei, não, esse paciente ele só tem um item do time risco, ele só tem idade maior que 65 anos. Então esse paciente é de baixo risco. Isso vai definir muito bem para nós qual é a próxima conduta que nós vamos tomar. Eu preparei para vocês então um algoritmo. Eu tentei colocar da maneira mais simples possível, né? Paciente de baixo risco, paciente que você atendeu lá no pronto-socorro, atendeu lá na UPA, atendeu no seu plantão. Esse paciente ele tem uma dor precordial, você está meio em dúvida, aí você fez os exames, você fez exame físico, você fez o eletrocardiograma, você juntou tudo isso da clínica e você definiu através do time risco. Ele é baixo risco. O que a gente vai fazer com ele? Quanto tempo você vai segurar ele? Isso é de extrema importância. Então esse algoritmo está muito simples, muito tranquilo de você ver. Preste atenção, ó. Se eu já estratifiquei ele é de baixo risco, ele tem de 0 a 2 pontos na time risco, o que eu vou fazer? Eletro não pode estar normal, ele continua com clínica de dor, eu vou deixar ele em observação durante 6 horas, não mande embora, segura ele no hospital, segura na UPA, segura no pronto-socorro. Esse paciente que tem uma dor típica, ou uma dor atípica, ou ele tem uma dispneia, ou qualquer outro daqueles sintomas que a gente viu, a gente segura ele lá. E o que eu faço? Eu colho enzimas e eu faço um eletrocardiograma seriado. Lembra que eu falei para vocês? 20 minutos, 30 minutos, repete o eletrocardiograma. Observa o paciente, deixa ele monitorizado lá, pertinho de você. Daqui 20 minutos eu vou fazer outro eletro de novo. E vou pedir enzimas. Se por acaso o eletro ficar normal, de maneira seriada, e as enzimas vierem negativas, o que eu vou fazer? Alta em 48 horas. Você segura ele, vai chegar a enzima, o eletro seriado, você fez vários eletros, eletro normal, para a sua segurança e do paciente, 48 horas você tem segurança, ele é baixo risco, eu já estratifiquei, o eletro não alterou e as enzimas vieram negativas, eu dou alta para o paciente. Se por acaso, dentro desse período de estratificação do eletro, dentro desse período de você colher enzimas, elas vierem positivas, eu mando para a unidade coronariana. Esse é o momento de você encaminhar. Você já olhou o eletro, você fez um eletro seriado, você tem segurança, você sabe eletro, você tem segurança de que o eletro esteja normal, né? A primeira atenção nossa é para um eletrocardiograma normal. Às vezes a gente fica querendo fazer diagnóstico exagerado. Eu olho o eletro, quero ver uma síndrome de Brugada, quero ver sei lá, Wolff Parkinson White, alguma. É importante ver, é importante saber, isso é. Mas eu preciso saber o primeiro degrau. Eu preciso saber o inicial do eletro. E qual é o inicial do eletro? Eu saber se ele é normal ou não. Se eu sei que o eletro é normal, eu já consigo, dentro dessa estratificação de risco, dar uma solução para o paciente. Se positivar, é hora de eu encaminhar para o especialista. Vamos dizer que eu classifiquei esse paciente como risco intermediário. O que eu vou fazer? Eu não vou deixar ele 6 horas, eu vou deixar ele 24 horas em observação, tá? E vou fazer a mesma coisa sempre esse protocolo, tá? Enzimas, eletrocardiograma seriado. Se ele for negativo, eu faço um eco.
Se o eco estiver normal, eu vou encaminhar ele para o ambulatório para fazer um teste de esforço. Se por acaso o teste de esforço, que agora já é domínio do cardiologista, e você vai acompanhar provavelmente depois, se o teste de esforço der positivo, eu vou encaminhar para o CAT, para um cateterismo. Se ele der negativo, eu vou dar alta. Esse é o paciente que você consegue internar, segurar, colher exames, fazer uma série de eletrocardiogramas e chegar na solução para o caso dele. E se por acaso você estratificar e o paciente for de alto risco, esse paciente tem alto risco, ele tem alteração, sempre eu colhi enzimas, sempre eu fiz eletrocardiograma menos de 10 minutos, ele é de alto risco, direto para a unidade coronariana. Porque é muito importante. A rapidez com que você vai intervir nesse paciente é o prognóstico dele. Tem muito a ver com o prognóstico dele. A rapidez com que você vai encaminhar, com que você vai dar uma solução para esse paciente de alto risco, impacta diretamente no índice de mortalidade, no índice de morbidade e no índice de solução do problema dele. Certo? Então, diretamente para a unidade coronariana e provavelmente ele já vai direto para o CAT. Ok? Bom, pessoal, então a gente chegou próximo do final. O que a gente tem agora próximo do final? Eu já entendi da clínica, eu já entendi da fisiopatologia, eu já entendi cada detalhezinho diferente da clínica, tudo ficou muito claro na minha mente agora, tudo ficou muito tranquilo. Eu consegui fazer um eletrocardiograma dele em menos de 10 minutos. Eu olhei o eletrocardiograma, eu consigo dizer para você se ele está normal ou não está normal, eu pedi enzimas, eu classifiquei esse doente, esse doente que está sob minha observação, ele é baixo risco, ele é intermediário ou ele é alto risco, importantíssimo para você dar a sequência no tratamento dele, para você encaminhar, para você pedir avaliação. Mas entenda, esse início, esses 10 primeiros minutos é seu. Esses 10 primeiros minutos o paciente é seu. É muito importante você ter em mente toda essa sequência que nós estudamos. Toda essa sequência. Lembre-se que o paciente, a maioria das mortes vão morrer em menos de 1 hora. Tem muito paciente que vai ter morte súbita, que é menos de 1 hora. A causa principal é a arritmia. Eu preciso aprender a ver a arritmia como complicação de um IAM. Dentro da primeira hora ele vai estar com você e dentro dos 10 minutos você vai poder causar um impacto muito grande nele. Entendemos até aqui, bom, agora eu já tenho o diagnóstico, agora eu já tenho enzima, agora eu já tenho o eletrocardiograma alterado na minha mão em 10 minutos, agora eu preciso tratar. E é isso que nós vamos passar para vocês agora, as novas diretrizes de tratamento. E eu preparei isso com bastante cuidado, de maneira bem simples, de maneira muito simples, de maneira que o doutor que está ainda no internato ou que ainda está estudando, a partir do 3º ou 4º ano, ele possa entender isso aqui e já ir fixando. Então vamos lá, gente, qual vai ser a minha conduta se eu tiver um paciente de baixo risco? Os pacientes são considerados de baixo risco, são aqueles que foram diagnosticados com angina instável, menos de 20 minutos. O que ele tem? Troponina negativa, ele tem score de baixo risco e uma impressão do médico bem favorável. Tem aquele algoritmo que você segura por um tempo no hospital, as primeiras 6 horas ele fica em observação com você lá, e após a alta é adequado o segmento assim que possível com o médico de maneira ambulatorial. Tá bom? Esse paciente é bem tranquilo. Você já fez troponina, deu tudo negativo e tal. Então a conduta é tranquila. E se eu tenho um paciente com um IAM sem supra de ST e uma síndrome coronariana de alto risco? Eu coloquei alguns detalhezinhos aqui de uma prescrição para que a gente não esqueça. Às vezes a gente fica muito fixado assim. É o clopidogrel, é o AS, é isso, é aquilo e tal.
e a gente esquece de alguns detalhezinhos bem importantes que eu coloquei aqui, ó, que chamam a atenção. Repouso no leito, jejum, monitorização cardíaca contínua, um acesso venoso periférico, coleta de exames, oxigênio-terapia, se a saturação for menor que 90%. Eu tenho 10 minutos, vocês lembram dos 10 minutos? Eu tenho 10 minutos para fazer tudo isso, fazer essa prescrição, interpretar o eletrocardiograma, colher marcadores bioquímicos de necrose, ter um acesso venoso periférico, colocar um oxigênio que é extremamente importante. Aí o que eu vou fazer nesse mesmo tempo? AS 300 miligramas via oral. Não pode ser aspirina tamponada, tá? Não pode ser aspirina tamponada, é AS mesmo, 300 miligramas via oral. Quando que eu não dou esse AS? Quando ele está fazendo um uso confiável de 100 miligramas. Eu confio que ele está usando 100 miligramas por dia. Ou então que ele tem alguma contraindicação ao AS. Caso o paciente de risco intermediário iniciar a coagulação, como que eu vou iniciar? Enoxaparina, 1 miligrama por quilo subcutâneo, 2 vezes ao dia. Se ele tiver um clearance de creatinina entre 15 e 29, eu vou usar 1 miligrama por quilo, só que somente uma vez ao dia. E se ele tiver mais que 75 anos, eu vou usar 0,75 miligramas 2 vezes ao dia. Gente, então a enoxaparina é bastante importante, mas é muito importante a gente seguir esse critério. Tá? A gente seguir o critério. Ele tem uma insuficiência renal, eu vou usar 1 miligrama só uma vez por dia, por quilo. E ele tem mais de 75 anos, eu que sou geriatra, eu vejo muito acontecer isso. O paciente tem 80 anos, mais de 75 anos, 80 anos, 82, tá, todo mundo vai lá, usa a dose 2 vezes ao dia para adulto jovem. Caso ele seja de alto risco, clopidogrel 300 miligramas via oral. A não ser que esse paciente esteja com uso confiável de 75 miligramas via oral. Eu coloquei entre parênteses aqui, é claro que você vai usar o clopidogrel se a gente não tiver o prasugrel ou ticagrelor. E se ele fizer o uso bem confiável de 75 miligramas ou se ele for acima de 75 anos. Então a gente guarda 75, 75, 75. Tá? Se ele faz uso confiável de 75 miligramas, eu fico com 75. Se ele tem mais de 75 anos, eu fico com 75 miligramas. E um lembretezinho bem importante. A gente usa AS, a gente usa clopidogrel. Não esqueça do pantoprazol 40 miligramas para dar uma forradinha, uma proteçãozinha para essa mucosa gástrica. Tá bom? Pessoal, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a analgesia. A analgesia também é extremamente importante. Então, na analgesia, a gente vai usar nitrato sublingual ou nitrato EV. Quais são as contraindicações de você usar um nitrato? Infarto de ventrículo direito, e o uso de inibidores da fosfodiesterase, por exemplo, a sildenafil. Então, isso é uma pergunta importante a ser feita para o doente ou para a família, se ele realmente usou essa medicação antes. A primeira opção é via sublingual e a segunda opção é via EV contínuo. O isordil sublingual é 5 miligramas e ele é repetido 2 vezes a cada 5 minutos. A nitroglicerina, eu coloquei aqui uma diluição para nitroglicerina, depois vocês vão ter isso escrito, não precisa se preocupar em estar anotando, não. 240 ml de soro glicosado a 5%, mais a nitroglicerina 50 mg por 10 ml, dá 200 microgramas por ml. O inicial de 5 microgramas por minuto, vai dar mais ou menos 1,5 ml por hora. Aumentando 5 microgramas por minuto a cada 3 a 5 minutos, até o efeito desejado. E a dose máxima é 400 microgramas por minuto. Uma alternativa é a morfina de 2 a 4 miligramas a cada 5 minutos. A dose máxima de 25 a 30 miligramas ou evidência de toxicidade com a morfina. Repetir o eletrocardiograma 5 a 10 minutos após a mudança da clínica.
Segunda parte da terapêutica, do tratamento. Beta-block. Considere seu uso no momento inicial, mas não é imprescindível, tá? Não fica achando que o beta-block, eu tenho que fazer beta-block e com isso a gente vai acabar esquecendo alguma contraindicação dele ou então algum fator de risco. O alvo é frequência de 55 a 60 batimentos por minuto. O atenolol é de 25 a 50 miligramas via oral. E as contraindicações? Se eu tiver no eletrocardiograma um intervalo PR maior do que 0,24 segundos. Se eu tiver um BAV de segundo ou terceiro grau, provavelmente você já sabe interpretar isso no eletrocardiograma. Se eu tiver uma DPOC grave, asma ou doença vascular periférica grave e diabetes mellitus. São contraindicações relativas, não são absolutas, a gente precisa pensar na hora. O fator de risco para choque cardiogênico, se a gente for pensar no choque cardiogênico, lembra disso aqui, idade maior do que 70 anos, uma frequência cardíaca menor do que 60 batimentos por minuto, ou uma frequência cardíaca maior, uma bradicardia bem intensa ou uma taquicardia acima de 110 batimentos por minuto. Uma pressão arterial sistólica menor do que 120 milímetros de mercúrio. A disfunção grave de ventrículo esquerdo ou uma hipoperfusão periférica. Tudo isso a gente já sabe detectar lá no exame físico. E tudo isso é feito dinamicamente. Não fazer se a suspeita for de vasoespasmo coronariano ou o uso de cocaína. Eu coloquei esse lembrete porque é cada vez mais frequente você ver alguma alteração nos usuários de cocaína. Terceira terapêutica, o inibidor da enzima conversora de angiotensina. Novamente, considere seu uso no momento inicial, mas não é imprescindível. Quais as opções que nós temos? Captopril 6,25, enalapril 2,5 e lisinopril 2,5. Quais são as contraindicações? Uma PA sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio, estenose renal bilateral, alergia prévia, insuficiência renal não dialítica. Certo? Então a gente já passou algumas medidas gerais, o anticoagulante, aspirina clopidogrel, depois a gente foi para o beta-bloqueador, a gente foi para o inibidor da ECA e agora a gente vai entrar no tratamento do IAM com supra de ST. Então é bastante importante que vocês prestem muita atenção nisso, principalmente nesses dois próximos slides. Por quê? Porque para que a gente, pode parecer até que eu estou chamando a atenção para uma situação que não é tão importante, mas é extremamente importante. Alguém deve estar falando aí, não, mas isso é muito fácil de reconhecer. O primeiro passo para o melhor tratamento é o reconhecimento rápido de um IAM com supra de ST. Os casos de IAM com supradesnivelamento do segmento ST têm tempo ideal de tratamento bastante exigente. O tempo-alvo para análise do eletrocardiograma e reconhecimento do IAM com supra é de 10 minutos. Lembra que a gente falou no começo, eu coloquei um slide grandão, todo em amarelo, eu preciso ter um eletrocardiograma pronto, numa emergência, laudado, examinado em 10 minutos. Por quê? Para que a gente possa reconhecer um IAM com supra e tomar as devidas providências de encaminhamento. Então eu coloquei alguns detalhes, Coloquei alguns detalhezinhos para vocês, depois vocês vão ter isso também, às vezes pode ser que não dê para ler devido ao tempo. Eu coloquei alguns detalhezinhos de reconhecimento do ST. Então vamos lá. O segmento ST é o trecho do eletrocardiograma entre o complexo QRS e a onda T. Todo mundo que sabe eletrocardiograma sabe esse detalhe, que o segmento ST é o trecho entre o complexo QRS e a onda T. E o que é muito importante, eu fiz questão de colocar aqui. Várias pessoas, até lá no Telegram, eu postei um eletrocardiograma de um paciente jovem. Esse paciente, ele tinha, quando você olhava em derivação precordial, dava a impressão que ele tinha um supradesnivelo. Por quê? Se você levar em consideração corretamente o ponto J, ele não tem supradesnivelo. Eu coloquei aquele eletro normal exatamente para chamar a atenção de vocês. Se vocês forem lá no Telegram, vocês vão ver que
tem um eletro lá, até alguém comentou aí embaixo. Será que tem um super desnivelo? Né? Se vocês se atentarem para isso, não vão errar. O ponto J é a deflexão que encerra o complexo QRS e inicia o ST. O nivelamento do segmento ST deve ser comparado com o segmento TP. O segmento PR, que é o anterior, não é recomendado, pois o próprio segmento PR pode estar desviado, causando falsa impressão de alteração do segmento ST. Vocês entenderam? Se a gente levar como base o PR, às vezes ele está um pouquinho alterado. Se levar como base ele para tirar o ponto J, às vezes você vai ver um super desnivelo, um infra desnivelo, e não é real. Então a gente vai usar o segmento TP, posterior, entendeu? Não o PR, ok? A definição de IAM com super desnivelo do ST é a elevação de 1 milímetro do ponto J em duas derivações contíguas. Por que eu coloquei isso, duas derivações contíguas, e fiz questão de explicar aí embaixo? Porque às vezes a gente vê isso escrito e eu fico pensando, mas o que são duas derivações contíguas? Então eu coloquei um exemplo aqui. São derivações contíguas, D2, D3 e AVF, parte inferior, V1, V2, V3, V4, V5 e V6 sequencialmente. Parede anterior, lembra do lado esquerdo aqui, ó, D1, lado esquerdo, e AVL. Parede anterolateral. Nas derivações V2 e V3, 1,5 milímetros de elevação é suficiente em mulheres, levando em conta o ponto J, TP, que é a nossa base. Enquanto que em homens abaixo de 40 anos é necessário 2,5 milímetros de elevação. Para homens com 40 anos ou mais é necessário 2 milímetros de elevação. Por isso, no Telegram tem aquele eletrocardiograma de um paciente jovem, menor do que 40 anos, que tinha um suposto superdesnivelo, na verdade era uma repolarização precoce, e a base no PR daria um superdesnivelo, mas a base no TP não daria, ok? Mais um detalhe sobre o reconhecimento do ST. Nas derivações V7, V8 e V9, só é necessário 0,5 milímetros, parede posterior. O perfil dessas derivações, quando o paciente tiver infradesnivelo de ST em V1, V3 ou V4, com onda T positiva, com ou sem ondas R altas, e um superdesnivelo de ST inferior. Quando a gente ouve falar isso e a gente vai elaborando o eletrocardiograma na cabeça, a gente vai pensando a respeito dele, dá a impressão de que é um pouquinho complicado. Mas é extremamente simples. Quando a gente aprende a fazer uma interpretação do eletrocardiograma de maneira simples, quando você assistir essa aula de novo, se por acaso você assistir essa aula de novo, você vai começar através inclusive no e-book, né? Você pode dar uma olhadinha no e-book. Quando você assistir essa aula de novo, você já vai começar a imaginar a posição do eletro, a posição da despolarização, para onde o vetor está seguindo, e você vai conseguir imaginar isso perfeitamente. Às vezes, na primeira vez que você fala, pode parecer uma certa confusão, mas na verdade não é, tá? Outro detalhe bastante importante, como que a gente reconhece um bloqueio de ramo esquerdo? Eu tenho que ter a presença de um eletrocardiograma prévio sem bloqueio de ramo esquerdo. Os critérios modificados de Sgarbossa, superdesnivelo do segmento ST maior ou igual a 1 milímetro com QRS predominantemente positivo. Isso é bem importante a gente saber. Infradesnivelamento do segmento ST maior do que 1 milímetro com QRS predominantemente negativo. Discordância entre o nível do ST e a amplitude do QRS, acima de 30%. O segmento ST deve ter desvio mínimo de 1 milímetro. E o cálculo é a razão entre o desvio do ST, se ele for positivo ou negativo, e o tamanho da onda S, no caso do QRS predominante.
negativo ou tamanho da onda R, no caso do QRS predominantemente positivo. Então, esse texto é um texto para ser reassistido e relido, inclusive pesquisado. Para as pessoas que, como eu falei no slide anterior, para as pessoas que dominam o eletrocardiograma, quando você lê essa dica, quando você vê isso, você já consegue visualizar isso. Quem ainda não tem o domínio do eletrocardiograma, à medida que for aprendendo a ter o domínio, que é muito simples, já vai conseguir visualizar isso muito bem. E é extremamente importante você fazer o reconhecimento de um bloqueio de ramo esquerdo, no caso de uma síndrome coronariana aguda. E existe ainda outro padrão. O outro padrão do IAM com supra de ST deve-se à oclusão do tronco coronariano ou de doença trivascular. E como é que ele é caracterizado? Como é que ele aparece para nós? Ele aparece com superdesnivelo de ST de pelo menos 1 milímetro em AVR e ou V1, com infradesnivelo de ST maior do que 1 milímetro em 8 ou mais derivações. Como é que eu vou fazer o tratamento dessa alteração eletrocardiográfica que a gente acabou de ver? Como é que eu vou fazer? Então eu comecei tudo desde o início de novo, exatamente como a gente fez no IAM sem supra. Então após a definição eu consegui reconhecer, eu peguei um eletro, eu sei ver um bloqueio de ramo, quais as dificuldades que eu tenho ali, lembrando novamente, eu vou lembrar isso o resto da vida, 10 minutos, em 10 minutos eu preciso ter esse eletro reconhecido e laudado. Após definição do IAM está indicado jejum, monitorização cardíaca contínua, igual nós falamos no outro, acesso venoso periférico, de preferência não pegar o acesso do membro superior direito, o membro superior direito é usado para acesso radial. Coleta dos exames, né? A oxigenoterapia está indicada para os pacientes com saturação em ar ambiente menor que 90%. AS 300 mg via oral, exceto se anafilaxia prévia, uso contínuo confiável, quando então vai poder ser 100%, 100 miligramas, aliás. Lembra que tudo isso aqui a gente já está repetindo lá das primeiras medidas gerais, né? E o clopidogrel, 600 miligramas via oral, considerando que nesse serviço não há disponibilidade de prasugrel e ticagrelor. E o paciente irá para a angioplastia primária. Então, isso aqui já mudou, né? No finalzinho do clopidogrel, o que a gente já está pensando? Na resolução e no encaminhamento do IAM com supra de ST. Se por razões logísticas, olha que importante, gente, o paciente não puder ser encaminhado à angioplastia primária e for indicado fibrinolítico, a dose é 300 miligramas. Se o paciente já faz uso contínuo e confiável, 75 miligramas é suficiente. E os pacientes acima de 75 anos, lembra lá atrás? 75, recebem 75 miligramas. Em caso de angioplastia primária, a heparina ou enoxaparina será feita após o acesso arterial lá no serviço de hemodinâmica. Então, olha a importância de você reconhecer um IAM com supra. Eu reconheci um IAM com supra, onde é que vai fazer a enoxaparina? Lá na hemodinâmica. Ok? E agora, pessoal, a gente vai falar do analgesia do IAM com supra de ST. Vou lembrar uma coisa importante. Para quem é direcionado a essa aula? Obviamente que não é para o cardiologista. O cardiologista é o cara que está esperando o seu paciente lá na hemodinâmica. O cardiologista é o cara que está vindo te socorrer e o cardiologista é o médico que você vai encaminhar para ele. Entendeu? Só que você não vai atender um paciente que você precisa tomar uma decisão em 10 minutos, sem saber um eletrocardiograma, sem saber solicitar um exame, né, corretamente, sem saber a sequência correta de medicação, né, que é exatamente o que nós passamos aqui, para que, quando você dá esse atendimento inicial, você consiga encaminhar corretamente e dar a sequência corretamente. Entendeu? Então, é muito importante para quem? É muito importante para clínico, para quem faz plantão,
É muito importante para quem está numa cidade vizinha, para quem está numa cidade pequena, para quem está sozinho no plantão. Ter isso muito estratificado, muito sequencial na cabeça. Muito bem certinho. Se vocês seguirem exatamente assim, vai ser muito difícil errar, ok? Então é para o clínico, é para quem vai fazer plantão, para quem estava, de repente, eu estou inseguro no plantão, caso chegue uma síndrome coronariana aguda, o que eu preciso fazer? Seguir esses passos, ok? Vamos para a analgesia. Novamente, algumas situações a gente vai repetir do anterior. Nitrato sublingual ou nitrato EV. Quais são as contraindicações? Infarto de VD e uso de inibidor da fosfodiesterase, sildenafila. Primeira opção é via sublingual, segunda opção é EV, contínuo. O isordil sublingual é 5 mg, repete 2 vezes a cada 5 minutos. Nitroglicerina. Diluição, mesma coisa do slide, alguns 2 ou 3 slides anteriores, 240 ml em soro glicosado, nitroglicerina 50 ml, 10, 200 microgramas, tal, inicial de 5 microgramas por minuto, 1,5 ml por hora, aumentando 5 microgramas por minuto a cada 3 a 4 minutos, até o efeito desejável, numa dose máxima de 400 microgramas por minuto. Qual é a alternativa à nitroglicerina? Morfina, 2 a 4 miligramas a cada 5 minutos. Dose máxima de 25 a 30 ou evidência de toxicidade. E repito o eletro de 5 a 10 minutos após a mudança da clínica. Ok? Basicamente é o que a gente viu lá atrás, tá? De novo, beta-block, igualzinho nós vimos lá atrás. Beta-block, considere seu uso no momento inicial, mas não é imprescindível. O alvo é uma frequência entre 55 e 60 batimentos por minuto, idêntico lá atrás. O atenolol é 25 a 50 mg via oral. Quais são as contraindicações? Lembra lá atrás. Intervalo PR maior do que 0,24 segundos. Um BAV, um bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau. ADPOC grave, asma, doença vascular periférica grave, diabetes mellitus. São contraindicações relativas. E os fatores de risco para choque cardiogênico, idêntico lá atrás, idade maior que 70 anos, frequência cardíaca menor que 60 batimentos por minuto ou maior que 110. Uma PA sistólica menor do que 120 milímetros de mercúrio. A disfunção grave do VE e hipoperfusão periférica. Mesma chamada da anterior. Não fazer se a suspeita for vasoespasmo coronariano ou uso de cocaína. Pode parecer repetitivo, mas é para fixar. A nossa memória fixa com repetição. Então vamos repetir, vamos ler, vamos assistir a aula de novo e vamos fixar muito bem isso. Lembra que a gente tem pouco tempo, então em pouco tempo que está fixado na memória é o que a gente vai fazer de maneira automática, né? O IECA, novamente, inibidor da enzima conversora de angiotensina 2. Considere seu uso no momento inicial, mas não é imprescindível. As opções é o captopril, o enalapril e o lisinopril. Quais são as contraindicações, novamente? PA sistólica menor que 90, estenose renal bilateral, alergia prévia, insuficiência renal não dialítica. E atorvastatina 40 mg e a proteção da mucosa gástrica também, ok? Pessoal, nós chegamos no final hoje, então, da aula de síndrome coronariana aguda. Ontem nós tivemos uma aula de insuficiência cardíaca, hoje síndrome coronariana aguda, as duas se interligam, como tudo na medicina. E amanhã eu espero vocês às 19 horas para a aula de arritmia, 19 horas. Vou lembrar, essas aulas ficam disponíveis até domingo. Convida seu amigo, entra no Telegram, convida seu amigo para a aula de amanhã, ele ainda pode assistir a aula de ontem e a aula de hoje. Eu vejo vocês lá, um abraço.